Tá, da vinda pra cá, né? Bom, eu vim para um festival que chama Festival de Divindades Negras, e quem me falou dele foi o Zeca Ligeiro, que é um professor da Unirio, né, do programa de pós-graduação em artes cênicas, e é diretor do Núcleo de Performances Afro-Ameríndias. Ele é meu orientador lá do doutorado, e foi um pouco aventura, na verdade, porque ele falou disso comigo e com a Tatiana, que é uma professora da UFRJ, também orientanda dele, em outubro, se eu não me engano. Ele falou, eu recebi um convite para ir, acho que vai ser interessante, porque é um festival que tem danças tradicionais, também tem pessoas de dança contemporânea do mundo inteiro que estão pesquisando danças negras, e aí a gente dá uma olhada na página do festival, achou muito interessante, assim, muito instigante, e veio com uma intenção de participar do festival, aproveitar para as pesquisas, né, sobre religião, sobre rito e performance, e com a esperança também de daqui poder, a gente viu que era muito perto do Benin, e com a esperança de poder ir para o Benin também aproveitar um pouco mais, porque na verdade, para a minha pesquisa, eu vejo que tem mais interesse eu estar perto do Benin e da Nigéria do que daqui, na verdade. Fala aí onde você tá, Mônica. E aí, bom, como? Onde você tá? De onde você tá falando? Então, eu tô em Lomé, Togo. É um país que fica bem do ladinho, fica entre o Benin e Gana, né? Aqui é mais África do Oeste, seria África do Oeste. E aí, na verdade, assim, primeiro é uma grande emoção para mim estar na África, né? Eu sempre tive um desejo muito grande, tenho uma ancestralidade aqui, e descobri recentemente que tem uma ancestralidade em Gana, que é país vizinho aqui de Togo. Então, isso para mim era muito importante, assim, vir para cá, não só por uma razão de pesquisa acadêmica, porque também fica tudo muito junto, né? Por uma questão porque eu acho que para mim era quase que obrigatório, assim, tinha muita necessidade de vir até aqui. E aí, chegando, é muito bom ver vamos dizer assim, a fonte de várias coisas, né? As semelhanças de vestes, de costumes, ver, embora religiosamente Lomé, Togo e Brasil sejam muito diferentes, porque aqui a gente tem os vudus, não tem orixás, tem muita semelhança, assim, em vários costumes, né? Então, isso é muito bom, chegar aqui e ver onde começou, onde as coisas, não onde começou, né, mas ver essas semelhanças, ver também muitas diferenças, mas também é muito difícil por vários motivos, né? Algumas coisas que a gente já imagina um pouco quando a gente fala em África, embora a África seja muito diversa, né? Mas algumas coisas são muito difíceis, assim, cotidianamente, as coisas que a gente tem acesso aí no Brasil, né, facilmente, internet, telefone, né? A gente vindo para cá de uma maneira mais despreparada, eu, por exemplo, não trouxe computador de propósito, para eu poder ficar mais na rua e aproveitar um pouco mais o festival e não ficar tão centrada em outros trabalhos. E aí, na verdade, eu vi que foi um grande erro, porque foi uma dificuldade de encontrar aqui um lugar que tenha uma internet com, por exemplo, com câmera, que possa gravar um CD, esses recursos são bem complicados E você tá falando de onde, Mônica? Né? Oi? Que lugar é esse de onde você tá falando? Você está usando a internet? Eu tô num cybercafé. Aqui não é bem a região central da cidade, mas é em frente ao Instituto Francês. O Instituto Francês é um instituto aqui em Lomé, onde está acontecendo uma parte do festival, né? O festival, na verdade, ele é feito por uma associação chamada ACOFI, que é uma associação daqui de Lomé, mas o diretor artístico é um togolês, mas que mora atualmente em Paris. Uhum. Então, e interessante, a gente está acontecendo em diversos espaços. Então, acontecendo aqui em Lomé, francês, uma cidade vizinha chamada Anerro, num santuário chamado Santuário Glitch. E tem uma parte, é interessante ver também que tem uma parte religiosa muito forte, não tem uma separação muito grande. Né? Por exemplo, a abertura do festival foi com um rito religioso mesmo, aberto, assim,
pensamentos, né? E aí depois, em outro espaço, que era chamado Acofim, tínhamos apresentações artísticas, mas também tinham apresentações, apresentações artísticas de pessoas que não fazem danças tradicionais propriamente, estão pesquisando, são inspiradas nessas danças, e outras que os grupos tradicionais deles foram apresentar suas danças e também com já algum contexto artístico, né? Algum contorno artístico, e outros que foram mostrar ritos mesmo. Então, isso também isso é interessante, essa mistura. No primeiro dia eu fiquei muito chocada, porque também vindo de candomblé, que alguns ritos são muito extremos, muito contornados, isso também foi um pouco chocante de primeira. Mas, na verdade, quando a gente assistiu o vídeo do festival antes de vir, eu, Zeca e Tatiana, uma das coisas que a gente viu foi isso, que algumas pessoas dançando, na verdade, estavam em pleno transe. E isso também é diferente, né? Está sendo... a gente aqui encontrou também outro grupo do Brasil, mas não é um grupo de dança contemporânea. Na verdade, de dança contemporânea, eu acho que só tem aqui um duo do Marrocos, da Martinica, e uma outra companhia que tem do Senegal, da França, que é da Flora, acho que agora sobre o nome dela, e na verdade é da companhia principal, assim, convidada do festival, mas é um festival muito, tem nesse sentido da programação ficou muito vasta. E ele acontece em vários... Você citou alguns lugares, né? Esses lugares são todos próximos uns dos outros, ou eles... Oi? São todos dentro do Togo. Aham, mas em espaços, né? Partes distantes da cidade? Mais ou menos. A gente leva mais ou menos, eu acho que meia hora, 40 minutos de ônibus ou táxi. Na verdade é um táxi lotada, né? De um lugar para o outro. Mas assim, o Grupo do Brasil tem se deslocado de ônibus. Eu tenho ficado diariamente no festival, que é o que é grande. Quantas são? Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Oi. Quantas pessoas estão indo do Brasil para aí? Como? Quantas pessoas do Brasil estão aí? Do Brasil? Quantos artistas? O grupo do Espírito Santo, na verdade, é um grupo que é o seguinte, é um grupo que chama... eles fazem parte de um projeto, a quantidade, né? Devem ter mais ou menos umas 10 pessoas do Espírito Santo, eu, Zeca Ligeiro, Tatiana e Denise Nicola, 4 do Rio, 14 pessoas do Brasil, 14 daí, nós somos 14, 16 no máximo. E esse grupo do Espírito Santo é um grupo que já tinha relações aqui no Togo, já fazia parte de um projeto chamado Zomari, que é um projeto relacionado à pesquisa de africanos ex-escravizados que voltaram do Brasil, que aqui se chama Agudá. Então, esse grupo já tem um projeto que é integrado entre Brasil, Espírito Santo, né, Vitória, Lomé, Togo e Paris, com um professor lá chamado Bernard Miller, que na verdade foi o professor que primeiro convidou a gente. E é depois que a gente teve, a gente do Rio, né, eu, Zeca Ligeiro e Tatiana, depois a gente teve contato com o diretor artístico do festival, que é o Vincent Aristo. Somos essa quantidade de pessoas, e a gente tem ficado bastante junto, e aí foi possível conhecer um professor chamado César Wafaia, que na verdade, ele é de teatro e de antropologia, e aí ele sabe muitas coisas também daqui da região, e de voodoo, ele fez a pesquisa dele acadêmica toda relacionada a isso, e ele estava falando algumas coisas interessantes, por exemplo, da relação entre transe e vida social muito próxima, né?
aqui na África, que não está só restrita à religião, a uma religião específica, mas que é uma coisa comum, vamos dizer assim, independente da religião, e que a gente vive isso no Brasil de uma maneira mais ou menos parecida, né, dependendo da religião. E a gente estava tendo essa conversa ontem, foi muito interessante. Então, esse festival tem possibilitado alguns encontros, mas é muito, ao mesmo tempo, é difícil, porque assim, é uma outra organização. Tudo muda, a programação muda muito. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu vi que o dia que estava programado o meu espetáculo era um outro dia, que não era o dia que eu tinha recebido por e-mail. Isso aconteceu com vários grupos. Uhum. E tudo muda o tempo inteiro. Assim, isso é muito difícil. E aí, requer muito jogo de cintura, muita paciência. A estrutura dos lugares também é muito diferente. Por exemplo, o único lugar que a gente tem uma estrutura mais confortável assim, para apresentação é aqui no Instituto Francês. Os outros lugares eram um lugar na beira da praia, super interessante por um lado, mas com um palco sem teto, né, sem sol, a pino, clima, e o outro era um santuário, que é maravilhoso, mas que também era mais ou menos isso, né? É um santuário, então não tem uma estrutura cênica que a gente espera, assim, né? É na terra e também no céu aberto, era outro contexto. E assim, está me despertando muitas questões, muitas perguntas, muitos questionamentos, né, sobre isso. Questões sobre o que exatamente, Mônica? Referentes à cena, né, assim, de como algumas pessoas vão para a cena e essa questão de mostrar algumas coisas, é espetacularizado, não é espetacularizado, né, como que essas danças tradicionais também, como que os ritos vão para a cena. Eu fiquei com muitas questões, muitas perguntas, mas tentei também suspender alguns julgamentos para não ficar fechada, né? E outras questões também referentes a essa mistura, né? Como cabe essa mistura inteira entre todas essas danças no mesmo festival, como fazer isso de uma maneira mais... não sei, fiquei com muitas questões em relação a... E outros encontros, né? Políticos do cotidiano que eu fico a sensação de que eu vou ter mais noção quando eu chegar aí, né? Por exemplo, o cotidiano, que é muito difícil, né? Eu vejo, por exemplo, a rua onde o hotel está é uma rua de terra, né? A rua onde eu vivi até os 17 anos era uma rua de terra, São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas que hoje já está asfaltada. Então, são esses encontros que a gente tem que são... por exemplo, aqui não tem ônibus, não tem transporte público, a gente se transporta o tempo inteiro hoje de táxis, que são baratos os táxis aqui, ou em forma de lotada, que são táxis que já tem outras pessoas, né, que vão juntos, ou com mototáxi também, muito o tempo inteiro. E o abismo social é muito grande. Então, transitar, por exemplo, de um almoço na embaixada com o embaixador do Brasil em Togo até as ruas muito próximas dos hotéis que tem uma pobreza enorme também. E, ao mesmo tempo, é uma riqueza linguística, cultural muito grande, assim, uma convivência rica, sabe? Uma pessoa comum fala 2, 3 línguas e uma coisa interessante que me chamou muita atenção é que aqui, ao contrário do Brasil, as primeiras línguas resistiram às línguas colonizadoras, elas convivem. Então, as pessoas falam Miná, né, que é a língua daqui, Miná ou Evé, e também falam francês e também falam inglês. A primeira colonização aqui, na verdade, foi alemã, e depois veio a colonização francesa. Então, isso eu achei interessante também, essa conservação da língua, né? E pra gente é muito legal, porque, por exemplo, as pessoas começam a falar e as pessoas do festival que estão com a gente, quando falam entre si, estão falando em Miná, e eles não entendem nada. Como é que está sendo a comunicação com as pessoas aí? Olha, eu acho que está muito boa, porque eu não falo nada de francês, e acho que até que estão tendo bastante paciência, porque tem 2 pessoas do festival, o Equé e o Tetequitsu, que falam português,
e tem o tempo inteiro falar português com os brasileiros, né? Na rua também tem sentido muito, no hotel, em todos os lugares, muita receptividade, muito acolhimento. Tem, é claro, uma relação às vezes diferente em relação ao dinheiro, porque qualquer um que seja um pouco diferente é encarado como estrangeiro, né? E aí espera que tenha dinheiro, tenha muito dinheiro. Então, às vezes, cobra mais se a pessoa está sozinha, ou se eu estiver com alguém daqui, não. Se eu estiver com as pessoas do festival que são daqui, aí é possível negociar, é possível pagar mais barato. Uhum. No mercado, assim, o assédio com a compra também é muito grande, né? Em geral, né? Estou vivendo muito em cima para comprar, isso também produziu, assim, primeira, também não é uma coisa comum, né? Que a gente está acostumado a viver toda hora, mas também que não é nada assim, que coisa, só questão de saber manejar, saber caminhar, né? Mas E o teu espetáculo, você já apresentou? O Corpo d'Água? Vai ser amanhã, o d'Água. Eu vou apresentar amanhã. E, na verdade, vai ser só um trecho. Eu ia apresentar, na verdade, eu ia apresentar ele inteiro, no dia 23. Só que no dia, por esses problemas de programação, quando eu vim pra cá, ia ser no dia 22. A última posição que eu tinha era essa. Quando eu cheguei, eu soube que ia ser dia 23. Só que dia 23 eu já tô voltando. Uhum. O espetáculo seria às 7h30 e eu tenho que pegar o avião às 9h. Não teria como. E aí a gente conseguiu passar pro dia 21, mas vai ser apresentado com outros. Então, na verdade, vai ser um trecho, não vai ser ele inteiro. E qual vai ser o espaço? Foi muito legal, aconteceu uma coisa... Como? Não, conta aí, conta da coisa legal que aconteceu, então. Foi no ensaio, né, que a gente vai fazer um ensaio técnico, e tem uma novidade que eu também estou fazendo sozinha, geralmente eu faço com um músico, né, com o Sérgio. Ele não pôde vir, então eu vou fazer sozinha, e com a música gravada, é outra coisa, né? Mas aconteceu uma coisa muito legal, que é o técnico de som, na verdade, ele está meio emprestado de uma companhia, que é essa companhia da Flora Atefan, que é uma companhia mista entre Paris e Senegal. E ele, na verdade, ele não trabalha no festival como técnico, ele veio com a companhia e está fazendo a técnica de som, operando para quase todo mundo. E aí ele foi uma graça, porque ele fala francês, não sabe falar inglês, eu não sabia falar francês, a gente ficou tentando se comunicar um pouco. Aí até que a gente chamou outra francesa que falava português, porque já foi muito ao Brasil e trabalha pesquisando capoeira e tal. E aí os três ali a gente conseguiu entender bem, e ela ajudou a Bessa, né, no ensaio. Então isso está sendo muito interessante também, tem um certo clima de cooperação. É mais ou menos isso, mas enfim. Onde é que você vai apresentar? Qual é o espaço? Tem muitas companhias europeias. Instituto Francês, em Lomé. E aí em frente, né? Em frente do espaço onde você está falando. Tem companhias europeias que é aqui na frente do Cyber, na frente. Uhum. Pra gente conseguir se falar foi uma luta, né? A gente conseguiu encontrar um lugar com... Isso também, assim, de algumas companhias europeias que trabalham com as danças africanas e nem com uma proposta, eu acho que de fazer pesquisa, mas que também gera um certo estranhamento. Hoje, por exemplo, para mim, pelo menos, né, eu fico, meu Deus, eu acho que se eu visse ali a matéria da dança, não uma coisa não estereotipada e tal, eu acho que não tem problema, não importa de onde seja a pessoa, né? Mas quando a gente não vê, aí também gera um certo incômodo, que parece aqueles velhos processos, né, de apropriação de uma coisa sem um trabalho mais profundo com essa matéria. E hoje tinha um dos caras do festival, dos funcionários do festival, que trabalha na produção e acompanha os brasileiros, ele falou, não, eu não gosto, eu sou contra essas meninas que elas não são da tradição, elas não são não são de nada, e elas ficam fazendo essas danças. Uhum. Eu falei, eu acho que eu concordo um pouco com você, mesmo não que eu acho que tenha que ser, mas eu acho que tem que ter um cuidado, né, especial, assim, né, para não ficar algo estereotipado, né, não ficar
ficar em movimentos repetitivos e estereotipados. Mas isso é o cabeção que não descansa aí. São coisas para continuar pensando quando voltar, né? Aqui, por exemplo, com o Zeca, né? Com a Unirio, o Zeca tá super feliz, teve vários encontros também. Vários encontros artísticos e religiosos. A gente pôde conversar melhor sobre os projetos de pesquisa também, sobre a conexão com o Benin. Eu vou ao Benin no dia 22. Ah, você vai conseguir então, né? Vou no dia 22, mas vai ser um pouco rápido. Vou conhecer o Idá, depois a Cotonou e ter um encontro com o substituto do embaixador do Brasil em Cotonou para conversar sobre possibilidades, né, tanto em relação à pesquisa do doutorado como da possibilidade de intercâmbios, né, não só meus, mas que a gente tenha uma conexão, um encontro para pessoal, para a partir daí poder ter um contato fortuito e desdobrar nesse intercâmbio, trazer espetáculos e tudo mais. É o que a gente vai ter, o que eu vou tentar, né, é o que está marcado, assim, né. E o Benin é um lugar muito sério. Eu estava brincando com você aqui no senha de acesso. Eu fiquei chamando tanto Benin e Gana. Gera, Benin e Gana. Acabei vindo para cá. E aqui a fronteira é muito perto da fronteira. Onde eu estou, no hotel, é muito perto da fronteira de Gana. Mas eu não posso passar, tem que ter um visto para passar, né? Então, assim, é muito perto. Mas... E quando eu cheguei perto, eu chorei tanto. Assim, inexplicável. Eu comecei a chorar mas não podia pagar um visa só para entrar. Eu não podia tirar o visa para ir para o Benin, deixar o Gana para depois. Mas são muitas coisas, assim, tem uns detalhes, né, mais detalhes mais sobre as questões de religião e do voodoo, os voodus, que aqui são voodus, não são orixás, as diferenças enormes entre aqui no Brasil, entre, né, o culto a voodoo aqui, o culto a orixá na Nigéria, também as misturas, o que vira uma coisa na diáspora, como que um encanto vira outro, tem outro nome, é muita coisa. No outro dia a gente foi almoçar com um rei. Uau. O rei de Glide, que é a comunidade, era um rei. Então é muito engraçado, é muito diferente isso, né? É muito esquisito. É isso tudo. Mas por outro lado eu fiquei assim, em relação ao espetáculo, eu falei que eu não quero mais fazer o Corpo d'Água dessa maneira, não. Eu quero fazer ele agora direitinho, não quero mais ter que reduzir, adaptar para uma mostra, para um festival, fazer com um recorte editado, uma música que não é exatamente o que é. Fiquei um pouquinho chateada comigo, assim. Mas por outro lado também foi uma ótima oportunidade para estar aqui, né? Acho importante também trazer um espetáculo que tem relação com uma trajetória iniciática, religiosa, uma relação com o orixá, com pesquisa de corporeidade brasileira na África, assim, né? A gente vai vai flexibilizando para poder também ocupar outros espaços, né? Encontrar outras possibilidades. Não é uma flexibilização que vai acontecer sempre, né? Sempre. É esse momento, né? Mas é isso. Eu acho que é isso. Na parte do festival, que é Festival des Divinités Noires, eu não sei se tem programa. Eu tinha pensado em escanear o programa e enviar para colocar no Control também, mas eu acho que não vai ser possível. Qual é o endereço disso, Mônica? Que eu não consegui abrir aquele link que você mandou. Eu acho que é esse aqui. É festival, é tudo junto? Festival des Divinités Noires? Festival, deixa eu ver. Você tem aquele que eu te mandei no e-mail? Tenho, mas eu não consegui abrir. Eu cliquei nele, mas não abriu nada. Eu acho que é .org. Tá. É o que está disponível Se não, a outra possibilidade é na página, eu acho que no Facebook. Eu vou tentar achar aqui, peraí. Eu não tô achando também. Eu acho que... Eu tentei até jogar no Google, mas também não consegui achar. Achei umas matérias das edições anteriores,
mas não achei nada assim da programação desse ano. Mas tá tranquilo, se você achar depois, conseguir... Eu um link no Facebook do diretor artístico, que é o Vicente Aristo, mas eu não consegui ainda. Se você achar alguma coisa... Né? Se você achar alguma coisa, você manda. Tá. Mas a gente já tem... O espetáculo vai ser amanhã às 7h30. Vai ser ele, eu acho que mais outros... são ele mais outros 4 espetáculos na noite. Geralmente todos em seguida, né? Assim, são vários espetáculos. Vários espetáculos de mais ou menos 20 minutos, meia hora cada um. Em seguida. Então tá bom, querida. A gente se vê assim que você voltar, né? Que eu quero saber tudo. 24 anos. Saudades. Quero saber de como que vai ser a apresentação também, né? E da tua visita ao Benin, que, enfim, a gente acompanha esse desejo aí desde abril, né? O processo todo do Senha falando sobre esses mapas, esses deslocamentos, né? Então agora acompanhar também esse teu processo de conseguir ir a essas fontes, né? E ver com seus próprios olhos, sentir com seu próprio corpo essas coisas todas, né? Então eu tô curioso de ouvir, quero sentar contigo para você falar tudo e mostrar coisas. Vai ser legal. Tá bom? Então tá. Esse grupo do Espírito Santo, o nome do show deles é Jazz em Bossa. Acho que é a companhia Ladainha, separado. Ladainha. É uma companhia... É um grupo misto. De teatro musical, é isso? Na verdade, eles começaram pelo teatro, porque quem concebeu é um diretor de teatro, que é esse César Waipaia, mas eles, na verdade, são muitos músicos, acho que começou a ficar com uma característica mais musical mesmo. E aí tem uma coisa interessante que tem 2 mães de santo, uma mãe de santo participando e uma EQED, que é, né, EQED é uma função, um lugar no candomblé, uma pessoa que tem uma relação especial com a mãe de santo e com cuidado com os orixás. São pessoas que elas não recebem orixá na cabeça, no corpo, então elas têm uma outra função de cuidar do orixá quando ele vem, uma pessoa também com lugar de transmissão, de escutar o que o orixá fala, de cuidar, de depois cuidar da pessoa depois que o orixá vai embora. Então essa companhia tem músicos mesmo, tem uma mãe de santo, uma EQED, uma outra menina que é cantora, mas que está se iniciando aos poucos também na religião, e um ator e uma bailarina. Então me parece que eles têm uma construção que é bem costurada, bem integrada dentro de tudo isso, o canto, as cantigas, a música, mesmo as composições próprias e o teatro. Mas na verdade eles vieram para cá sem a bailarina não pôde vir, e aí a Denise Zenícola, que trabalha com o Zeca, foi pegar de um dia para o outro, assim, Uau! Foi a performance. Só que aí eu acho que o lugar da dança ficou talvez menos... Acho que quando participam as pessoas que fizeram a construção toda do espetáculo, acho que dá para perceber melhor a integração toda. Mas é um grande show, na verdade, né? Um show. Mas achei importante também citar os outros brasileiros, né, que participam. Sim. E qual é qual é a programação de hoje? Para terminar a conversa, o que você ainda vai fazer hoje? Hoje eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, daí... Ou eu vou direto até descansar para amanhã, porque amanhã tem ensaio de 9 às 11. E tem que pegar o bicho pro Benin de manhã cedo. Comer alguma coisa. Aliás, as comidas, tem umas comidas ótimas, diferentes, e outras um pouco parecidas com as comidas de candomblé, que é muito bom isso, vendendo na rua, né? Como tem acarajé na Bahia, só que tem umas comidas mais diferentes. E talvez a gente vai encontrar... Eu descobri uma revista que gostei muito, que chama Cor do Togo, em francês. E é muito boa, cada número dela tem
tem uma parte de cultura assim, muito boa, assim, é muito boa a revista. E aí isso eu descobri ontem numa casa de arte. E aí a pessoa do festival que está me acompanhando, que está sempre comigo, que é o Zé Tec, a gente encontrou em outra casa de artes um rapaz que faz parte da redação da revista, que é uma revista que ele só distribui nos estudos de arte, não se vende. E a gente vai tentar encontrar com o rapaz hoje, ele marcou, a gente ligar para ele hoje para pegar algumas revistas e levar para o Brasil. Legal. Então esse é o próprio de hoje. Descansando. Então tá bom, querida. Fala. Como é que é? Então tá. Os brasileiros todos já foram embora. Tá, entendi. Então aproveita bastante. Merda pra apresentação de amanhã. Arrase. E aproveita tudo. E aí, leve tecido é muito barato. Imagina, o que você quiser. Tá bom? Um beijo. A gente se vê na volta. Beijo. Axé pro Contro. Axé. Beijo. Tchau.